Olá, seja bem-vindo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você o segredo da bênção financeira. Preste bem atenção nisso daqui. Se você quer viver uma vida abençoada, você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso vale para qualquer área da sua vida. Seja onde for que você queira ver a bênção de Deus se manifestando, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar é deixar que a palavra dele prevaleça sobre a nossa opinião. É deixar que a palavra dele prevaleça sobre aquilo que nós achamos que é certo ou errado. Quando a palavra de Deus fala mais alto do que a minha opinião, a vontade de Deus conduz os meus passos. Se você quiser ser abençoado financeiramente, da mesma forma, você vai ter que colocar Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar significa você enxergar que tudo que você tem vem dele. Mas isso não pode ser apenas da boca para fora, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Mas a Bíblia também diz que o amor, ele não se manifesta só em palavras, ele se manifesta também na prática. E a prática do amor, que nós reconhecemos Deus como o nosso provedor, se chama o dízimo. O dízimo é o reconhecimento prático, visível que eu faço de que tudo o que eu tenho vem de Deus. Existe um propósito para o dízimo. Existe uma promessa sobre o dízimo. Existe o lugar certo onde você deve entregar o dízimo. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 3, no verso 9, uma verdade poderosa para a nossa vida. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui nós temos uma promessa da parte do Senhor. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar nas minhas finanças, há uma promessa de abundância. Há uma promessa de provisão abundante. Então existe uma promessa sobre o dízimo, mas também existe um propósito para o dízimo. E esse propósito está em Deuteronômio, capítulo 14, verso 23. E diz o seguinte: na parte final do versículo, diz assim: a finalidade dos dízimos é ensinar vocês a temerem sempre o Senhor, dando sempre a Deus o primeiro lugar nas suas vidas. Olha isso. Qual é a promessa que nós temos sobre o dízimo? Que Deus vai prover abundantemente sobre a nossa vida. Afinal de contas, como nós já temos falado aqui ao longo dos outros vídeos, aquilo que você planta, você sempre vai colher muito mais. E o dízimo é a maneira de nós reconhecermos na prática que tudo que nós temos vem de Deus. E nós vimos que a promessa é que os celeiros transbordarão, ou seja, haverá uma provisão abundante. Essa é a promessa. E qual é o propósito? O propósito é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas finanças. Através do dízimo, nós estamos na prática, com a nossa atitude, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, não o dinheiro. Isso daí alinha o nosso coração com o coração do Senhor. Mas onde nós devemos entregar o dízimo? Devemos entregar o dízimo para aquela pessoa que está passando por uma necessidade, para uma instituição beneficente? Não. Tudo o que você pode fazer para uma pessoa em necessidade ou para uma instituição beneficente
Isso é uma oferta ou é uma esmola, não no sentido pejorativo da palavra. Mas o dízimo, a Bíblia diz em Malaquias 3:10, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo para haver alimento suficiente em minha casa. Se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Experimentem, deem-me uma oportunidade de provar que isso é verdade. Estou lendo na versão Nova Bíblia Viva. Por que eu não posso entregar o meu dízimo para uma pessoa que tem necessidade, para uma instituição beneficente? Porque dízimo é adoração. Por isso que o dízimo você entrega no lugar onde você adora ao Senhor, junto com seus irmãos. Por isso que o dízimo você entrega na igreja. Quando você pode fazer isso? Bom, antigamente não existiam transações online, então a pessoa deixava para entregar o dízimo só na igreja. Existem algumas pessoas que ainda hoje fazem isso. Mas hoje, pela facilidade que nós temos, você pode fazer a sua entrega de dízimo online, enfim, de várias maneiras que hoje nós temos a possibilidade de fazer. Mas o fato é o seguinte: o segredo da bênção financeira está em você colocar Deus em primeiro lugar. E como que eu faço isso nas minhas finanças? Através do dízimo. Pratique essa virtude e você verá Deus provendo abundantemente sobre a sua vida. Deus te abençoe. Lembre-se, eu sou Bruno Félix e você não está sozinho.